TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV. Hoje, num dia pra lá de especial, 250 anos da nossa querida Porto Alegre. E o programa Em Evidência na TV continua trazendo até você aí as pessoas que impactaram positivamente a comunidade porto-alegrense, né? E é com muito orgulho que hoje entrevistamos o ex-prefeito de Porto Alegre, eterno prefeito, José Fortunati. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Cláudio. Uma grande alegria nesta data tão especial. Parabéns, Porto Alegre. Bom, o prefeito José Fortunati é um profundo conhecedor. José Alberto Reus Fortunati nasceu em Flores da Cunha, em 24 de outubro de 1955. É um advogado e político. Foi vereador e presidente da Câmara em Porto Alegre, deputado estadual no Rio Grande do Sul, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre, ocupando esse cargo entre 2010 e 2016. Prefeito, começo te perguntando, o senhor é um profundo conhecedor da capital dos gaúchos, 250 anos da capital, como é que o senhor está vendo esse momento aqui, o senhor que inclusive concorreu à eleição, né, a prefeito na última eleição, como é que o senhor vê esse momento agora, a função inclusive das cidades nesse contexto político, né, dos países nesse momento agora, prefeito? Cláudio, é impossível olhar-se para Porto Alegre sem que nós estejamos olhando o cenário mundial. Na verdade, há 2 anos nós estamos vivendo uma crise que é a pandemia da saúde, que traz consequências muito fortes. Tivemos milhares de mortes, milhões, aliás, de pessoas que faleceram ao longo desse processo no mundo. No Brasil foram mais de 600 mil, sequelas que foram deixadas na saúde de muita gente e um outro aspecto, crise econômica que trouxe, consequentemente, um nível de desemprego muito grande. Nós nos encontramos ainda diante disso. É claro, um momento melhor, as máscaras já foram abolidas, pelo menos no ar livre, mas as cautelas têm que continuar sendo tomadas. Por quê? Porque o vírus continua entre nós. A boa notícia ao longo desse período é de que a vacina está mostrando que é eficaz, que funciona. Eu tomei já 3 doses, estou aguardando a 4ª dose. Eu também. Estou escalado aí para a 4ª dose, pessoal. Quando abrirem, meu bracinho está à disposição aqui sem nenhum problema. Então, nós chegamos exatamente no momento em que analisar-se Porto Alegre tem que ser analisado dentro deste contexto, porque crise da pandemia e crise econômica, que afetou o país como um todo, afetou o mundo, mas o país como um todo, afetou Porto Alegre também. Consequentemente, a atividade econômica de Porto Alegre reduziu muito. Se nós continuarmos andando aqui, especialmente nessa área mais central de Porto Alegre, o número de pequenos empreendimentos que fecharam as suas portas é muito grande. Eu moro no centro histórico de Porto Alegre, historicamente, e passo e caminho muito pelo centro e vejo aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Então, isso ainda é um rescaldo desta crise que não nos deixou. Junto com isso, vivendo ainda a repercussão desta guerra maluca da Rússia invadindo a Ucrânia. Para quem diz, mas esse é um problema do outro lado do mundo, não. Do outro lado do mundo, não. Nos afeta de forma direta. É só nós olharmos o preço do combustível, que tem crescido de uma forma maluca, injetando cada vez mais potencialidade no índice inflacionário, custo de vida, afetando a nossa vida. Nós que não temos, entre aspas, nada a ver, entre aspas, né, porque sempre temos, com a guerra do outro lado do mundo. Então, esta é a Porto Alegre que nós temos que analisar. Acho que o prefeito Sebastião Melo tem conseguido enfrentar, especialmente a questão da pandemia, com a cautela necessária, devida, ouvindo os técnicos, ouvindo a ciência, como se diz popularmente. A própria retirada da máscara para que, ao ar livre, foi ouvindo a ciência para que isso acontecesse. O que é necessário agora é que nesses 250 anos que a cidade tem, é uma jovem cidade. É verdade. É uma das mais novas capitais do Brasil. E se nós olharmos para o velho mundo, eu morei em Lisboa há pouco mais de um ano, estava em Lisboa fazendo mestrado em ciência política. E Lisboa, que também é uma capital jovem, perto de outras capitais como Roma, Lisboa tem quase 900 anos de vida, 900 anos de existência. Só Lisboa. Nós estamos completando 250 anos. Lisboa tem 850 anos, quase 900. Roma tem mais de 2.000 anos. Então, nós somos uma cidade muito jovem.
que tem suas grandes qualidades, tem seus problemas, e é exatamente sobre esta cidade que a gente tem que se declinar. Eu amo Porto Alegre. Eu não sou de Porto Alegre, tu disseste, eu sou Flores da Cunha, cidade da Serra Gaúcha, conhecida como Terra do Galo. Tem uma história muito engraçada sobre isso. Mas me sinto muito porto-alegrense. Aliás, eu amo essa cidade. Cheguei aqui com 17 anos para cursar a universidade. Como tanto jovem que vem do interior para Porto Alegre, diz, vou lá estudar um pouco e volto. A gente vem, estuda, se apaixona pela cidade, a cidade abriga a gente, acolhe a gente e até hoje estou aqui. E não pretendo sair. Veio fazer direito aqui? Não, por incrível que pareça, Cláudio, vim fazer matemática. Matemática? Minha irmã, minha irmã querida Maria Helena, eu tenho uma única irmã que mora em Porto Alegre, ela veio antes fazer matemática. Ela foi professora de matemática a vida toda numa escola pública estadual de Porto Alegre. E foi ela que me incentivou. Eu estava em Flores da Cunha, estudava em Caxias, no científico em Caxias. E aí, vem para Porto Alegre, faz o matemática, vem fazer matemática. Fiz o vestibular, fui morar na casa estudante da URGS, que era a única forma de vir, porque nós somos de família muito pobre, então, de filhos de operários. Consegui uma vaga na casa do estudante universitário da URGS, 1974. Opa! Comecei a fazer matemática. Lá no final de 76, eu acabei passando no concurso do Banco do Brasil, que era um concurso estadual. E durante 3 meses eu acabei deslocado. Os 40 primeiros colocados do concurso foram para uma única agência, a agência de Três Passos, que era chamada Agência Celeiro, para contratação do crédito agrícola. Fiquei lá 3 meses, voltei para Porto Alegre. Quando voltei, disse, bom, já que eu estou no Banco do Brasil, abandonei no último ano a matemática e fiz vestibular para administração. Acabei fazendo administração de empresas, administração pública, e no último ano da administração fiz direito. Concluí a administração, paralelamente ao primeiro ano do direito. Então, acabei sou administrador de empresas e administrador público e também advogado, sou formado em direito. Que maravilha. Já que a gente está falando um pouco no início ali da sua carreira, da sua vida, José Alberto é uma homenagem, os dois nomes têm uma história. Na verdade, o meu nome, ele é todo simbólico. Sim. Porque José foi uma homenagem a São José, o santo operário, meus pais católicos, e decidiram homenagear São José, santo dos operários. Alberto, aí foi realmente uma sacada da minha mãe. Minha mãe era muito politizada, extremamente politizada. Em 1954, Alberto Pasqualini tinha estado em Flores da Cunha fazendo campanha, aqueles famosos comícios. E a mãe se identificou muito, se apaixonou, na verdade, pelo Alberto Pasqualini e acabou me colocando, então, Alberto, segundo nome. O terceiro, que é o nome, não é sobrenome, que é Reus ou Rois. É verdade. Minha mãe estava no 8º mês da gravidez, já bem com um ventre bastante barriguda, e ela levou um tombo no centro da cidade, e ficou muito preocupada, porque no 8º mês de gravidez, e ela fez uma promessa ao padre Rois, a quem ela era devota, dizendo o seguinte: se o meu filho nascer bem, com saúde, eu homenageio dando o nome ao padre Rois. Como o Cláudio, quando eu nasci, ela só viu a parte externa, né, porque não conseguia, então acabou me homenageando com o nome de Padre Rois. Então eu brinco que quando eu estou em Porto Alegre, aqui eu sou Reus, porque escola Padre Reus, linha de ônibus Padre Reus, mas quando estou aqui no Vale dos Sinos, São Leopoldo, que é a terra do Padre Rois, o Novo Hamburgo, aí eu viro José Alberto Rois Fortunati. Que maravilha, que história. Essa eu não conheço muitas histórias do prefeito, mas essa eu não conhecia. E uma das histórias que muita gente não conhece também, né? A gente não pode falar de Porto Alegre, prefeito, sem falar da relação com o Guaíba, né? Hoje a gente está vendo o trecho 1, o trecho 3, e o senhor foi um que começou ali, né? Me orgulho muito, Cláudio. Exatamente. Queria que o senhor contasse um pouquinho, vendo agora essa situação, o senhor que viu lá no início, né? Eu sempre morei no centro histórico. Um único período, durante 2 anos, é que eu acabei morando em Teresópolis. Todo o restante do tempo, desde que cheguei em Porto Alegre, casa estudante, até hoje, eu moro de frente à Praça da Matriz. Eu brinco que a Praça da Matriz é meu quintal. Que belo quintal. Que está sendo finalmente terminado agora, totalmente reestruturado.
Então, eu e a Regina, minha esposa, sempre caminhamos muito pelo centro. Finais de semana, especialmente, a gente sai a caminhar. E uma das nossas melhores oportunidades de caminhar era exatamente a orla. A gente passava pela orla antes de ser prefeito e olhava aquela orla muito desqualificada. Muito desqualificada, e tu deves ter lembrado, deteriorada, as pessoas enfim, tinham até receio de ficar. Sim. Quando eu assumi como prefeito, uma das primeiras conversas que eu tive foi com o delegado Paulo Jardim, primeira delegacia de polícia que atende o Centro Histórico. O Centro Histórico de Porto Alegre. O que o delegado Paulo Jardim me dizia? Prefeito, impressionante. O maior número de ocorrências que nós temos acontecem exatamente na orla. Por quê? Porque as pessoas saem para caminhar, e são assaltadas, tem estupro, tem violência muito forte, porque é muito desqualificada. Então, a gente, inclusive, orienta as pessoas a não caminharem na orla. Bom, em cima disso, e como já havia toda uma discussão daquela história, Cláudio, de que Porto Alegre estava de costas para o Guaíba, enfim, uma história tradicional, e começava a discussão da revitalização do Cais Mauá, naquele período. Então, eu disse, bom, vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer a revitalização da orla. Desafio fantástico, nós não tínhamos recursos para isso, mas, bom, vamos em busca. Contratei, e aí foi extremamente polêmico, o grande urbanista reconhecido internacionalmente, Jaime Lerner, que muita gente achou que foi um absurdo. Que foi um acerto tremendo. Eu não tenho dúvida, cada dia me convenço mais que foi um acerto fantástico. Contratei o Jaime Lerner, que fez lá em 2011, isso aconteceu em 2011, fez o projeto básico, chamado Projeto Básico da Orla, fase 1 e fase 3. O que é a fase 1? Fase 1 é a fase que já está concluída, da usina do gasômetro até a rótula das cuias. Fase 3 é a fase que foi concluída agora, a fase esportiva. Ele fez o projeto básico, fizemos os cálculos, né, de quanto nós precisaríamos de recursos para investir, nós não tínhamos, a prefeitura não tinha, fui em busca. Consegui junto à Corporação Andina de Fomento, que é uma instituição financeira internacional que é fomentada pelos países da América do Sul. Os sócios são os países da América do Sul. Fiz uma longa negociação, eles nunca tinham financiado esse tipo de projeto, eram mais projetos de planejamento urbano, de mobilidade. Aí nós casamos outros projetos, revitalização da usina do gasômetro, a revitalização da Rua da Praia, que tem recursos até hoje e o projeto está pronto para ser feito. O quadrilátero, o famoso quadrilátero que fica nesta área central para ampliar as calçadas, reduzindo o leito das ruas e reduzindo a velocidade para dar preferência aos pedestres, e pavimentação das principais avenidas, que foi feito no governo Marquesan, inclusive. Ou seja, nós conseguimos um financiamento de 92 milhões de dólares, que significa hoje mais de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Que bancava fase 1, fase 3, usina do gasômetro, Rua da Praia e as grandes obras viárias. Só que, óbvio, nessa negociação toda, que levou tempo, porque nós tivemos que aprovar junto à Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Poder Executivo Federal, foi para o Senado, demorou um bocado no Senado, porque o Senado era muito resistente para liberar recursos para os municípios. Somente depois que nós comprovamos que Porto Alegre tinha uma saúde financeira adequada, tinha uma capacidade de endividamento muito grande, é que nós conseguimos aprovar no Senado. E aí uma curiosidade, que eu não vou deixar de contar porque ela é muito peculiar. O prazo que nós tínhamos para aprovar o financiamento ao Senado estava se esgotando. O presidente Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, marcou por uma sessão numa quinta-feira às 14 horas. Só que deu uma casualidade que naquele momento quase nos retirou, quase nos botou no tatame, como se diz popularmente. Porque naquele período estava sendo julgado o senador Deocídio do Amaral, primeiro senador cassado pelo próprio Senado. Marcaram para o mesmo dia. Então a sessão ordinária que analisou a liberação do projeto, do financiamento para Porto Alegre, começava às 14 horas. E a sessão de cassação do Deocídio às 16 horas. Ou seja, uma sessão muito curta, onde o tempo foi passando, chegou às 16 horas, não tinham votado o nosso projeto. Aí eu estava na sessão, na lateral,
o senador Renan Calheiros, que nem era ele que estava presidindo a primeira sessão, chegou, disse, bom, pessoal, o Brasil todo está aguardando a próxima sessão, então nós vamos encerrar esta sessão. Eu, me levantei. Opa. E a senadora Ana Meli, que quero fazer esse registro que é importante, ela me viu e disse, presidente Renan, nosso prefeito de Porto Alegre está aguardando a votação de um projeto extremamente importante. O Renan olhou para mim, eu me relacionava com o Renan, que tinha sido deputado federal. Nosso prefeito, seja bem-vindo. Qual é o projeto? Ele pegou o projeto número tal, quem estiver a favor, permaneça como estava, aprovado. Aos 44. Aos 47 do segundo tempo, quase que foi o gol de mão, conseguimos aprovar. Então, só para mostrar as dificuldades que nós enfrentamos. Depois disso, começamos a obra com recursos próprios. Aí, mais um detalhe, Cláudio, que é interessante contar. A CAF, que obviamente com isso podia liberar os recursos, quando nós fomos cobrar a liberação, já que o Senado tinha aprovado, disse, não, eu não posso liberar porque o Brasil está inadimplente com a CAF. Não acredito. Levamos mais 6 a 7 meses, eu quero fazer justiça ao então chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi muito parceiro já no governo Temer, do presidente Temer, que buscou uma forma de saldar o débito com a CAF e, consequentemente, só no segundo semestre de 2016, quando nós já estávamos com uma parte das obras já feitas da fase 1, e estamos, como diria o meu querido amigo Lívio Dutra, esgualepados financeiramente, foi aí que a CAF finalmente liberou. E liberou em etapas. Primeira etapa, fase 1, segunda etapa, a usina do gasômetro, terceira etapa, a pavimentação, quarta etapa, fase 3. Por isso que, obviamente, houve um tempo maior para que a fase 3 ficasse pronta. Mas projeto pronto no meu governo, dinheiro colocado na Caixa Econômica Federal no meu governo, tudo prontinho para que o governo seguinte pudesse realizar a obra. Que maravilha. Me orgulho muito disso porque, indiscutivelmente, hoje ninguém pode dizer Porto Alegre continua de costas para o Guaíba. Porto Alegre está em cima do Guaíba. É verdade. Quando a gente passeia pelos decks da Orla, nós estamos em cima do Guaíba. Quando a gente vai lá no restaurante 360, nós estamos em cima do Guaíba. Ou seja, usufruindo hoje o que é o melhor cartão postal da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Nós que moramos em Porto Alegre agradecemos, prefeito. Obrigado. Bom, revista em evidência na TV, então, hoje entrevistando ex-prefeito, prefeito José Fortunati. Depois eu quero falar sobre as eleições também que o prefeito concorreu ali. Já explicou toda a história, teve um problema técnico, mas deixou muitos eleitores órfãos aí, né? A gente via ali que tinha uma intenção de voto muito grande para o prefeito. Bom, www.revistaemevidencia.com.br. Fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da política e dos negócios no Rio Grande do Sul. Acesse então, anota aí, www.revistaemevidencia.com.br. E o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermack Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP Consultoria em Direito Público e também da MS Análises Clínicas. Hoje um dia especial, aniversário de Porto Alegre, a gente vai fazer um intervalinho, mas na sequência a gente volta conversando aqui com o José Fortunati. É um instante só. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país.
assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32266866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Programa Em Evidência na TV, de volta hoje nos 250 anos de Porto Alegre. O programa Em Evidência na TV continua trazendo até você as pessoas que impactaram positivamente a nossa capital, principalmente nesse aniversário. E hoje, com muito orgulho, estamos entrevistando o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O prefeito, aliás, já estava na revista Em Evidência, né, em 2012, há 10 anos. Olha aqui a capa aqui, pedi para o Eduardo mostrar para nós aqui, o prefeito José Fortunati. Aliás, o pessoal aqui do estúdio estava comentando que o prefeito José Fortunati não mudou nada nesses 10 anos. Aí o pessoal estava brincando que só está um pouco mais alto. Prefeito, já lhe pergunto, todo mundo me faz essa pergunta, qual é a sua altura, prefeito? Eu tenho exatamente 1,98 m. E o basquete já participou alguma vez, prefeito? Eu sempre fui, felizmente, alguém que sempre amou esportes. Eu, quando morava em Flores da Cunha, jogava futebol de campo, futebol de salão, antigo futebol salão, com aquela bola mais pesada, depois é que apareceu o futsal. E quando comecei a estudar em Caxias do Sul, fazendo científico no Cristóvão de Mendonça, eu passei a jogar basquete, aprendi a jogar basquete, voleibol e handball. Eu me tornei campeão estudantil de handball no estado. Adoro handball. Que não é um esporte muito comum, né? Bom, hoje eu continuo jogando futebol 7. Na verdade, eu tenho vários grupos agora no verão, lá no Dodge Sirena, isso, em Xangri-Lá. Tem um grupo aqui do Dirceu Dalmolin, Sociedade Amigos do Dalmolin, lá, que jogamos lá no Lami. Tem uma turma do Amavila, Associação Master dos Amigos da Vila Nova, ou seja, eu continuo jogando, eu adoro jogar, eu adoro. Faço academia 3 vezes por semana. Então, perfeito. É importante isso, porque senão... Tá explicado porque que não mudou, viu? Tá aí, ó, não tem mágica. Eu brinco, até vou brincar um pouco, porque o pessoal diz, Fortunati, mas tu rejuvenesceu. Diz, olha, aí tem um segredo. Aliás, tem vários segredos. Primeiro, a alimentação. Eu cuido muito da alimentação, eu sou muito cioso com a alimentação. Segundo, exercícios. Então, faço academia, pratico esportes, que eu acho que é extremamente importante. Aquela caminhada, como o senhor já falou. Exatamente. Com a esposa. Tento dormir pelo menos 6 horas diárias, isso é extremamente importante, e pinto o cabelo. Olha aqui, ó. Mas o segredo. Um programa cheio de surpresas hoje. Que coisa legal. Eu dou uma tingida no cabelo para dar uma amenizada, porque ele estaria mais branco e, consequentemente, a sensação da relação com a imagem, não tem dúvida. O cabelo branco envelhece um pouco mais. Excelente, excelente. Prefeito José Fortunati, vou falar de política, que eu sei que como o senhor falou ali, tem administração, tem o direito, mas uma paixão é a política do senhor, e eu sei que é conhecido tanto
por quem lhe apoia, como pelos seus adversários, sempre foi conhecido como um político muito diplomático, muito agregador, né? E a gente teve agora... O senhor está de casa nova agora, né? Exatamente. Por favor, eu queria saber os planos, por que levou, né, a União Brasil e os planos agora para 2022. Bom, eu, como dizia anteriormente, estava fazendo mestrado em ciência política lá em Portugal, fui em 2019, a pandemia em 2020 acabou me expulsando literalmente de Portugal, porque as aulas presenciais terminaram, começaram as aulas online, consegui voltar ao Brasil, continuei fazendo a minha ciência política através do EAD, do online, acabei concorrendo à Prefeitura de Porto Alegre e chegou ao final de 2020, eu disse, bom, eu vou voltar a Portugal, porque as aulas tinham sido retomadas para continuar o meu mestrado, só que aí o euro tinha disparado. Sim. E eu tenho apenas minha aposentadoria, né? Não é a aposentadoria do prefeito, o prefeito não tem aposentadoria. Ah, importante, né? A gente deixar falar isso isso muito aí. claro. Então não tinha como voltar a Portugal. Então eu disse, bom, se eu vou ficar no Brasil, eu estava com 65 anos de idade, me sentindo muito bem fisicamente, me sentindo muito bem intelectualmente, se eu vou fazer o que eu gosto, que é política. Então, olhando para 2022, eu pensei, o que eu vou fazer em 2022? Vou concorrer a um cargo que já fui 2 vezes e que eu gosto muito, especialmente na tentativa de, neste mundo polarizado que nós estamos vivendo, onde não se debate mais ideias, não se apresentam mais dados, não se apresentam mais conceitos, mas simplesmente xingamentos de um lado e do outro, os donos da verdade, dizem, eu acho que pelo meu perfil, que eu construí ao longo do tempo, que é um perfil mais agregador, e é exatamente isso, digo isso com tranquilidade, que é um perfil que procura ouvir a todos. Eu tenho amigos em todas as posições políticas, porque eu gosto de ouvi-los, exatamente para entender um pouco as razões que o levam a defender determinadas posições, até para melhor formar as minhas. Sim. Daqui a pouco eu também não tenho certezas absolutas, e busco, ao ouvir os dois lados, busco, obviamente, as melhores razões para compor o que eu acho que é o correto. Então eu disse, olha, eu posso contribuir sendo candidato a deputado federal, indo a Brasília, voltando a Brasília, cumprindo com um papel que é fundamental. Porque quer queira, quer não, e as pessoas não se dão conta muito disso, o Congresso Nacional tem uma importância fundamental na vida do país. Não adianta o presidente da República, e nós vimos isso com o presidente Jair Bolsonaro, diz, eu faço, eu aconteço, eu tenho a caneta na mão, mas se ele não tiver uma base parlamentar sólida no Congresso, ele não governa. O que aconteceu com o Jair Bolsonaro em busca do Centrão. Eu não quero ser mais um, eu quero fazer a diferença, eu quero ir para o Congresso para debater ideias, não quero me subordinar a este e aquele governo, eu quero debater o mérito dos projetos, como eu sempre fiz. Apresento o projeto, não me interessa se é do presidente X ou Y, eu quero saber exatamente do que ele trata. Qual é o mérito? O que ele traz de positivo e negativo para o país? E a partir daí tomar decisões e ajudar no debate. Então, por isso, sou hoje pré-candidato a deputado federal. Por quem? Pela União Brasil. O que é a União Brasil? Porque muita gente que não acompanha diuturnamente a política diz, mais uma sigla é verdade, só que é uma sigla que reduziu 2. Porque a União Brasil é o somatório, a fusão do antigo PSL e do antigo DEM. Aí os amigos me perguntam, mas o PSL e o DEM estão cheios de bolsonaristas. Aqui não tem sentido pejorativo, é simplesmente uma constatação. Sim. Diz, não, os bolsonaristas já foram pro PL, Partido Liberal, onde o presidente Jair Bolsonaro se candidatou a presidente da República, e o próprio Onyx Lorenzoni, ministro que era presidente do DEM do Rio Grande do Sul, também hoje é pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Então, a União Brasil nasce de uma forma mais aberta, mais para o centro. A União Brasil apresentou 44 princípios, que é o número do Partido 44, e eu digo, olha, eu assino embaixo sem problema. Primeiro princípio, defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Segundo princípio, defesa das liberdades de opinião, de expressão, de imprensa religiosa. Terceiro princípio, defesa das políticas públicas voltadas para quem realmente precisa. Bom, mas isso eu sempre defendi ao longo do tempo. Sim. Então eu olhei a União Brasil, conversei com o presidente estadual, que é o hoje secretário e foi deputado e prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que é um homem muito sensato, muito centrado,
Busquei as condições para viabilizar minha campanha, porque não sejamos ingênuos, nós precisamos de estrutura, eu não tenho mandato, não tenho assessoria, não tenho recursos, diferente de quem é deputado federal hoje. Um deputado federal hoje, Cláudio, tem 25 assessores, 2 em Brasília e o restante aqui fazendo campanha. Tem verba de gabinete, viaja pelo Estado com verba de gabinete, pago pela Câmara, pago pela gente. Tem as chamadas emendas ao orçamento impositivas, que eles distribuem para as cidades. Isso dá para eles, obviamente, visibilidade muito grande. Eu não tenho nada disso. Então, o que eu negociei, conversei com o Busato, é o seguinte: eu preciso pelo menos de um fundo eleitoral, que é uma verba pública, que me dê condições de fazer a disputa. Feito isto, estou assumindo, aliás, assumi já formalmente a presidência do Diretório Municipal de Porto Alegre do União Brasil. Então, sou presidente do União Brasil em Porto Alegre e, com isto, já estou na pré-campanha. Não somente Porto Alegre, região metropolitana, mas também no interior do estado, já que voto, ele é estadual. Então, quem está me assistindo lá... em Flores da Cunha. Flores da Cunha, minha querida terra natal, em Santana do Livramento, em Cruz Alta, em Pelotas, enfim, em tantas cidades. Se estiverem pensando em um candidato, bom, eu estou apresentando a minha pré-candidatura. Bom, e aqui em Porto Alegre, o senhor já foi deputado federal, já teve esse apoio do interior do estado, mas aqui em Porto Alegre o senhor teve um grande apoio nas últimas eleições a prefeito e por um problema técnico o senhor decidiu acabar não concorrendo ali. O senhor já explicou, mas gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouquinho. O que acabou acontecendo é que o nosso candidato a vice, o André, ele estava afiliado inicialmente ao DEM e depois mudou a sua filiação em tempo hábil para o Patriotas, que o Patriotas era o nosso partido, o partido que fazia parte da nossa aliança. E o André, então, com esta filiação, ele acabou se capacitando para ser o candidato a vice. Bom, no momento em que fomos ver a regularização da situação, olhando na lista do Tribunal Superior Eleitoral, não constava o nome do André. Aí ficamos preocupados, mas ele tinha um documento que comprovava que ele havia se filiado a tempo. E há na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral uma jurisprudência muito clara, dizendo o seguinte: se de boa fé o candidato comprovar que se filiou em tempo hábil, a sua filiação é válida. Bom, nós protocolamos o pedido de homologação da nossa candidatura, da minha e da dele. Isso foi para a 158ª Vara da Justiça Eleitoral em Porto Alegre, que analisou os documentos e chegou à conclusão que estava tudo ok. E homologou a chapa José Fortunati e André. Faltando 20 dias, e eu vou explicar por que dos 20 dias, porque é uma questão técnica, entraram com recurso contra esta decisão. E em segunda instância, que é o Tribunal Regional Eleitoral, que acabou levando 15 dias para julgar, ou seja, faltando apenas 5 dias para o julgamento. E aí cassaram, impugnaram a candidatura do André por entender que o documento não era tão explícito, não era tão consistente. Ao cassar a candidatura do André, veja bem, se isso tivesse acontecido até 20 dias antes, eu poderia substituir o André por um outro candidato. Isso era um poder que a coligação teria, que a jurisprudência, a Lei Geral das Eleições de 97 dá aos partidos. Havendo qualquer impugnação até 20 dias antes do processo eleitoral, o partido ou a coligação podem substituir o candidato a prefeito, o candidato a vice, qualquer candidato. Como, na verdade, o TRE demorou, não foi responsabilidade minha, para julgar e impugnou o André, automaticamente, ao invés de permitir, como a legislação era muito clara, que que a nossa coligação substituísse o André por um outro nome, simplesmente impugnou a chapa como um todo. Então, problema óbvio, bom, águas passadas, vamos em frente, mas eu até hoje não me conformo com essa decisão, que é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que eu não concordo juridicamente. Sim. Não é politicamente, é juridicamente. Porque a legislação, Lei Geral das Eleições, súmula do TSE de 2019, diz claramente: toda e qualquer impugnação, em primeira e segunda instância, tem que ser analisadas até 20 dias antes. Por que os 20 dias antes? Porque pode trocar. Bom, como não foi minha responsabilidade a troca, a demora no julgamento, deviam ter me dado o direito de substituir o André.
Então foi esse o processo. Está aí. Esse dos 20 dias realmente não tinha me atentado. Ex-prefeito José Fortunati, vou falar de coisa boa, então, União Brasil agora, qual a perspectiva? A gente tem eleições, é importante falar também, eu queria lhe perguntar agora, a gente tem, o senhor falou da polarização, a gente tem aí os pré-candidatos à presidência da República, a gente tem o ex-presidente Lula novamente concorrendo, e o senhor foi um dos protagonistas na criação do Partido dos Trabalhadores também, né? Perfeito. Como é que o senhor está vendo agora? Realmente essa polarização está muito forte, o que tudo indica vai ser assim. Como é que o senhor está vendo esse momento agora político brasileiro? Cláudio, eu ainda tenho uma expectativa muito concreta de que esta polarização, que é uma polarização que emburrece o Brasil, que traz na verdade, um retrocesso muito grande no grande debate nacional, e que a gente consiga superar ao longo do tempo, é difícil, eu concordo, mas até as eleições ainda existe um prazo para que surja alguém como uma via alternativa. O pessoal diz, hoje está consolidado entre Lula e Bolsonaro. Realmente, se a gente olhar as pesquisas hoje, a conclusão básica é esta, mas como todo cientista político sabe, a pesquisa é apenas uma fotografia do momento, nada mais do que isso. E amanhã, um novo fato qualquer pode mudar totalmente a visão do eleitor no dia de hoje. Amanhã, por um novo fato, o mesmo eleitor já muda de posição. Isso é normal. Então, nós teremos ainda pela frente, e é importante que o nosso telespectador compreenda, os candidatos a presidente e como a governador, eles só serão decididos lá no final do mês de julho, início de agosto, quando as convenções partidárias estarão acontecendo. Até lá, é balão de ensaio, são pré-candidatos. 2 de abril, daqui a alguns dias, termina o prazo para filiação partidária. Quem quer concorrer tem que estar num partido X. Então, nós saberemos quem pode concorrer em cada partido. Mas a definição total, final, só acontece no início do mês de agosto. Então, certamente até lá, vários pré-candidatos estarão lançando balões de ensaio. O presidente Lula, presidente Jair Bolsonaro certamente estarão se apresentando. Vai começar o debate muito mais forte, que não começou ainda. As fake news, tu sabe disso, tu vive exatamente na imprensa, como isso é complicado, certamente vão acabar aparecendo com muita força, como em 2018 acabou aparecendo com muita contundência. Então, como se diz popularmente, muita água ainda vai rolar por baixo desta ponte. Então, eu estou na expectativa, o União Brasil não tem ainda uma definição, está pensando no que fazer. Aqui no Estado, nós temos feito um debate bastante interessante. Em princípio, deveremos lançar candidato ao governo do Estado. Não temos nome ainda, mas estamos pensando de uma forma muito concreta para valorizar um partido que hoje é o maior do país, tem o maior tempo de televisão, tem a maior representação. Não tem por que o União Brasil, no primeiro turno, não ter um candidato ao governo do Estado. Então, estamos construindo isso, não temos nome. A grande preocupação até 2 de abril é nós definirmos toda a nossa chapa de candidatos a deputado federal e candidatos a deputado federal. Depois vamos começar a nos preocupar com a questão do governo do Estado e com a presidente da República. Bom, eu imagino que a perspectiva para as cadeiras nos parlamentos, tanto a Assembleia, né, como o Congresso, como a Câmara Federal, sejam as melhores possíveis, então, pelo partido? Sim, eu acredito que pela conformação da nossa nominata, como ela está sendo feito, a gente tenha condições de atingir o quociente eleitoral mais de uma vez. Só para explicar para o telespectador. Às vezes as pessoas perguntam, Cláudio, mas o fulano fez X votos e o ciclano fez X mais Y e quem se elegeu foi o X. Por que isso? Porque existe o chamado quociente eleitoral, só para exemplificar. Se nós pegarmos todos os votos válidos lá em 2018, todo mundo que votou, não adianta, não venham com essa conversa, pessoal, voto nulo, branco e abstenção não tem validade. O TRE pega e joga na lata do lixo, ou seja, perdeu o voto. Não tem essa de anular eleições, isso não existe. É verdade. Não, é importante a gente falar. Sempre é importante esclarecer. Então, apanha-se os votos válidos, digamos, para deputado federal. São tantos votos válidos. Em 2018 foram 5.500 votos válidos. São quantas cadeiras? 31 cadeiras. Isso dá, na divisão, em torno de 180 mil votos. Vamos arredondar para 180, dá um pouquinho mais. 180 mil votos.
O que significa esses 180 mil votos? Significa que o partido, qualquer partido que esteja disputando o processo eleitoral, que quer eleger um deputado, no somatório dos seus candidatos tem que chegar a 180 mil votos. Então nós estamos aqui e obviamente vamos somar 180 mil votos, somamos. Então nosso partido tem direito a um. Quem? O que tiver o maior número de votos entre nós. Ah, perfeito. Se ele completar 360 mil votos, elege 2. Quem? O primeiro e o segundo mais votados. E assim por diante. Então este é o segredo. E por que eu falei do quociente eleitoral? Porque eu percebo que na nominata do União Brasil, nós temos uma nominata boa. A possibilidade é que o União Brasil eleja de 3 a 4 deputados federais. Isso vai acontecer? Bom, não sei, eleição, mas... é uma projeção, uma expectativa. Eu espero que aconteça, porque eu quero disputar uma dessas vagas. Sim, muito bem, muito bem. A gente vai fazer um intervalinho agora com Evidência na TV, conversando com José Fortunati aqui num dia especial, nos 250 anos de Porto Alegre. Vamos para os nossos apoiadores, em seguidinho a gente está de volta para o último bloco, tá? É um instante só. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Estamos de volta então com um programa em Evidência na TV, nessa data especial, 250 anos da nossa querida Porto Alegre. Hoje entrevistando aí um personagem fundamental para a nossa cidade,
ex-prefeito, prefeito José Fortunati aqui conversando comigo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Cláudio. Obrigado. E a gente sempre lembra aqui os nossos apoiadores, o programa Em Evidência na TV tem patrocínio da Kaiser Mac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. E se você quiser saber mais informações, acessa lá então www.revistaemevidencia.com.br e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da política e dos negócios no Rio Grande do Sul. Acesse então www.revistaemevidencia.com.br. Nesse último bloco, eu gostaria de falar com o senhor sobre os planos para o partido aqui na capital e também, né, se eleito lá em Brasília, o que o senhor vai defender para a gente? Cláudio, é claro que quando a gente pensa no processo eleitoral, para quem é candidato unicamente, está preocupado somente em buscar votos. Mas eu assumi a presidência municipal do União Brasil também em Porto Alegre. E sou membro do diretório estadual do União Brasil no Rio Grande do Sul. Então, junto com o deputado e presidente estadual do União Brasil, Luiz Carlos Busato, nós estamos procurando organizar o partido de uma forma bastante consistente. Não somente voltado para a minha candidatura, para a candidatura do Busato. Nós queremos, na verdade, que o partido tenha condições de fazer um bom debate em todos os bairros da cidade. Nós zoneamos o partido não pelas zonais tradicionais que os partidos têm, mas pelas regiões do orçamento participativo, que é o que eu conheço profundamente. Sei exatamente quem são as lideranças, são 17 regiões do orçamento participativo, então nós estamos organizando o partido nessas 17 regiões do orçamento participativo. Nada a ver com o orçamento participativo, não vamos utilizar. Simplesmente o zoneamento é o mesmo. Segundo, nós estamos também ajudando a organizar no interior do Estado, fazendo um debate bastante profundo para organizarmos os diretórios municipais para que eles nos ajudem nesse processo, não somente eleitoral, mas prosseguindo. Temos que pensar em 2023, 2024, desde logo. Claro que a meta principal é 2022. Eu diria, quais são as principais bandeiras que eu pretendo continuar defendendo? Porque esta faz parte de uma trajetória de 46 anos de vida pública, então quem me conhece sabe o que eu penso. Óbvio, algumas coisas a gente vai aperfeiçoando, mas a grosso modo a estrutura básica do meu pensamento não mudou ao longo do tempo. Acho que eu me orgulho de ter aperfeiçoado algumas coisas, mudei algumas coisas, mas sempre dando muitas razões para que isso acontecesse, justificativas, para que as pessoas entendam a mudança. Não é simplesmente mudar da água para o vinho sem qualquer justificativa. A bandeira básica é a defesa de uma saúde pública de qualidade. Eu sou um ardoroso defensor do SUS. Eu acho que é fundamental que a gente perceba que o SUS é um sistema de saúde muito importante, que se ele tem problemas, nós temos que atacar os problemas. Eu compreendo bem esses problemas. É verdade. Como prefeito, vivi e quero contribuir com isso. Segundo, educação, Cláudio. Educação, e não é somente educação pública, educação como um todo. O Brasil já vem de alguns anos realmente reduzindo gradativamente o conhecimento e os saberes dos seus alunos. Com a pandemia, vai ser um desastre. Vou dar um detalhe, um dado. Eu, em 2020, quando me preparava para ser prefeito de Porto Alegre, eu fiz uma longa discussão com o pessoal da Fundação Lema, que é uma fundação especializada em educação. E eles me trouxeram um dado que me deixou, naquele momento, preocupado e que hoje, muito mais. Em 1999, lá na Turquia, país turco, teve um terremoto. Esse terremoto acabou paralisando o país em 30% do seu território. Ou seja, 30% das crianças deixaram de ter aulas durante 4 meses. 70% do território continuou a vida normal, as crianças continuaram com a atividade normal. 4 meses depois, todas as crianças voltam à atividade. O que faz a Unesco, que é o braço educacional da ONU? Começa a acompanhar o caso da Turquia, fazendo a comparação do desenvolvimento dessas crianças que ficaram 4 meses sem aula com o restante das crianças. Que continuaram. A conclusão matemática nossa seria, bom, a defasagem ensino-aprendizagem é de 4 meses. Não, depois de 2 anos de estudos, a conclusão da Unesco é que a defasagem entre esta turma com esta turma, pelos medos, pelos riscos, pela falta de sociabilização, etc., foi de 1 ano e 2 meses.
Então, por que eu estou voltando com o exemplo da Turquia? Imagina com 2 anos agora. Exatamente. Né? Então, não serão apenas 2 anos que nós estamos perdendo da relação ensino-aprendizagem das nossas crianças e adolescentes, será muito mais. Tanto é que já existem estudos chamando a atual geração de geração Covid. Porque não são apenas 2 anos, isso deixará traumas, deixará incertezas, sociabilidade, perda na relação, defasagem escolar e principalmente abandono da escola. Sim, pessoas que saíram e não voltaram. Não voltaram, mas especialmente adolescentes. Então, isso vai criar uma chaga enorme para o país e que tem efeito também na economia. Então, este é um assunto que eu pretendo me dedicar muito em Brasília. O outro assunto que é mais técnico, mas fundamental, sistema tributário. Reforma tributária. Exatamente. Eu já fiz esse debate quando era deputado federal. Com o prefeito, me dediquei muito a este assunto e quero voltar a debater. O Brasil tem um sistema tributário extremamente complexo, um cipoal, injusto, regressivo, ou seja, quem ganha menos, empresário de menor porte paga mais proporcionalmente do que quem ganha mais e quem, obviamente, é grande empresário. Dá para dizer, sem medo de errar, de que um trabalhador assalariado paga mais tributos proporcionalmente do que os principais empresários aqui do Rio Grande do Sul. Pois é. Sem citar, não posso dizer não, mas é verdade, é uma questão matemática. Exatamente. Então precisamos rever esse processo, simplificando. O cipoal é tão grande que qualquer pequena empresa tem que formar um departamento especial, ou contratar uma outra empresa para fazer. É a guia amarela, é a guia verde. E só no Brasil isso acontece, só nos países Então nós temos que tratar o sistema tributário de forma justa, reduzindo a carga tributária, ampliando, obviamente, a sua base, para que nós tenhamos recursos para investir. Então, esse é um dos temas que eu pretendo continuar atacando. Criança e adolescente, que é uma paixão que eu tenho ao longo do tempo. Eu me orgulho muito de ter sido prefeito e recebido várias vezes o prêmio Prefeito Amigo da Criança, e é um prêmio nacional de reconhecimento a quem fez realmente trabalho diferenciado. Acho que nós temos que avançar muito com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Questão dos animais, que obviamente que a sua esposa também, quero mandar um abraço, um beijo querido, já entrevistei aqui no programa. A Regina é uma defensora dos animais, devemos avançar, mas ela está sempre firme lá. Exatamente. Então, é um tema que nós podemos avançar na legislação federal. A Regina, Regina Becker Fortunati, ela é candidata a deputada estadual, candidata à reeleição, só para deixar isso no ar. Não sabe se vai trazer para o partido daí? Não, ainda não. Tem mais alguns dias para definir, até o dia 2 de abril ela não definiu ainda, mas eu acho que define nas próximas horas. Vamos acompanhar. Então esse é um tema extremamente importante. Esporte. Inclusão, né? Não é o esporte profissional. Não quero saber do esporte profissional, mas é o esporte que começa com a criança e com o adolescente lá na escola. Incentivo, criar realmente incentivo. Por quê, Cláudio? As pessoas não se dão conta. Eu que sempre pratiquei esporte, me orgulho disso, mas a criança aprende a respeitar regras praticando esporte. É verdade. Porque não precisa impor. É verdade. Ela aprende as regras e ela sabe que se ela quiser disputar o esporte, ela tem que seguir regras. Segundo, ela aprende a conviver com outras pessoas, com seus colegas, a trabalhar em conjunto. Isso é o esporte que ensina. Aprende a perder, faz parte do jogo. E a ganhar, sem soberba. Porque hoje tu ganha, amanhã tu perde. Então, tu, com o passar do tempo, sabe que a vida é assim. Ganha e perde. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Então, o esporte ensina muito isso. Uma outra questão, é só perguntar para qualquer pai que tem filho ou filha adolescente que pratica esporte. Normalmente, quase sempre, 100% dos casos, eles fogem da droga e do álcool. É verdade. Ou cabeça boa. Por quê? Porque ele sabe que se ele consumir droga ou consumir álcool excessivo, vai prejudicar o desempenho dele. Então, o esporte também propicia isso. Então, por isso, vou me dedicar também à questão esporte, buscar, obviamente, criar incentivos maiores, não para o esporte profissional, mas para o chamado esporte amador, para o esporte escolar e assim por diante. Então, são algumas das bandeiras que eu pretendo continuar trabalhando lá em Brasília. Prefeito
Ex-prefeito José Fortunati, muito obrigado por comparecer aqui nesse dia tão especial da nossa querida Porto Alegre, 250 anos de Porto Alegre. Vamos continuar acompanhando, espero que a gente continue conversando aí ao longo deste 2022 e que a gente participe de mais aniversários da capital juntos, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço ao programa Em Evidência na TV, esse programa belíssimo. Me orgulho de ter participado há 10 anos da revista, essa revista fantástica. Verdade. Desejo a vocês muito sucesso e especialmente aos nossos queridos porto-alegrenses, parabéns pelos 250 anos. Nossa cidade tem problemas, mas nós todos temos a responsabilidade de continuarmos trabalhando para que ela, a cada dia que passa, seja melhor para nós, para os nossos filhos, para o futuro. Um beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom, e vamos agora ao nosso comentário em evidência na TV. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. CDP, consultoria em direito público. MS Análises Clínicas. Quero cumprimentar aos porto-alegrenses pelo aniversário dessa grande cidade, capital do nosso estado, 250 anos. Parabéns, Porto Alegre. Em nome do prefeito Melo, a quem nós estamos ajudando nesse instante, dizer a Porto Alegre que teremos 5G neste ano em Porto Alegre, que o senador Heinz, com o governo Bolsonaro, trabalhou para que tivesse em qualquer bairro da cidade. Um programa de saneamento básico está sendo oferecido para Porto Alegre, para resolver problemas, pontos críticos de inundações que nós temos, também levar água e esgoto para toda Porto Alegre. O senador Heinz tem trabalhado para ajudar o prefeito Melo nesse instante. Porto Alegre é a capital dos gaúchos. Estou me apresentando também como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, uma porto-alegrense, a vereadora Tanise, do partido PTB, é a minha parceira na chapa, minha companheira de chapa, que vai fazer uma revolução no Rio Grande do Sul. Parabéns, Porto Alegre, parabéns a todo o povo gaúcho pelos 250 anos de Porto Alegre. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07
853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.